Kirimash Mamoluz, saudação ao nosso grande sol, a fonte que tudo é. Estou aqui para convidar você a participar e a ser um curador e uma curadora da Matriz Divina. Mas antes de falarmos um pouquinho mais a respeito do que é a Matriz Divina, eu gostaria de trazer alguns pontos, algumas questões que com certeza você, assim como eu, já deve ter parado, perguntado e pensado: o que estou fazendo aqui? Qual o sentido da nossa vida neste mundo? É só para realmente fazer as coisas que, de uma certa forma, a sociedade, de alguma maneira, nos incorre como modelo, como referência? Trabalhar, casar, formar uma família, ter filhos, ou nada disso? Prazeres, conhecer, passear? Isso, de certa forma, nos possibilita o autoconhecimento? Mas depois de passar tudo isso, que algo que nós temos a grande certeza é que este corpo tem um tempo de existência, tem uma vida útil, e quando chegarmos nos nossos momentos, né, de transição para nos tornarmos verdadeiramente aquilo que sempre fomos, luz, energia. Como vai se dar a minha libertação deste mundo? Que mundo é este que eu estou inserida? Isso aqui realmente é verdade? Ou isso aqui é uma ilusão? Então vamos discutir alguns pontos dentro dessas questões que eu te trouxe agora. Primeiro ponto: você está aqui, e para você estar aqui, você com certeza baixou a sua frequência espiritual e a cristalizou para viver essas experiências nesta realidade, neste mundo físico que estamos inseridos. A matrix negativa, que com certeza você já deve falar muito, nada mais é do que a estrutura da realidade física que está dentro, sabe de onde? Da sua mente. E é ela quem projeta a sua realidade física externa. Segundo ponto: você escolheu passar por muitas experiências, com o propósito único de compreender como é a sensação em viver no corpo físico, pois toda experiência é válida para o universo e para o seu eu superior. E as variadas escolhas nossas é que criam infinitas realidades paralelas. Isso, meu caro e minha cara, é o que chamam de livre-arbítrio, onde cada escolha sua te leva a um acontecimento. Isso é um tipo de intenção consciente. Por isso afirmar que existem infinitas realidades paralelas, as quais trocamos infinitas vezes por dia. Cada realidade paralela é como um frame de um filme, imagem fixa de um produto audiovisual. Isso que é um frame, que é um conjunto de todas as possibilidades dentro de nossa própria realidade. O nosso corpo, ele é uma máquina inteligente. E ele foi programado para se manter em uma linha de eventos similares, para evitar que o programador dentro do corpo fique louco antes de compreender o que está acontecendo. Com certeza você deve estar se perguntando agora: que loucura tudo isso que eu estou ouvindo? Quer dizer que tudo que eu vivo ou vivi até agora foi eu quem criei? Com certeza, sim. A ideia de continuidade, meus amados, só existe por causa da ilusão do tempo e espaço que estamos inseridos. E onde essa ilusão de tempo e espaço existe? Aqui.
Nós temos inúmeras fendas de tempo e espaço no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, que é uma máquina de projeção daquilo que escolhemos, daquilo que cremos e que, como um todo, passam a ser a verdade. Todos os eventos ocorrem simultaneamente na nossa vida, ou seja, existem no agora. E este momento universal nada mais é do que a nossa essência, a que está observando a si mesmo a todo momento. Em outras palavras, você é o observador e programador dessa matrix negativa. E quem está aí seguindo e propiciando essa ilusão é a inteligência artificial, pelo qual dá toda uma continuidade que está sendo programada para que você possa ter experiências, questões das mais diversas e assim aprender e ser estudado por ela, a IA. Como o universo segue padrões pré-estabelecidos, é natural pensar que todos os eventos já estão, de certo modo, pré-estabelecidos também. Como falei antes, esta é a característica desse universo dimensional, tridimensional que nós estamos inseridos, material e fisicamente falando. Existem nesta realidade infinitas possibilidades de sequências de eventos e dentro dessa estrutura são nossas escolhas que nos direcionam através deste oceano de possibilidades. Mas toda experiência que temos está no presente. O resto são projeções de nossa mente. É o mesmo que afirmar que a realidade nada mais é do que o reflexo do espelho. Quando você olha para o reflexo de sua imagem, você sabe que é só seu reflexo e que você não está lá no espelho. Mas para que você mude este reflexo refletido pelo espelho, você precisa mudar a si mesmo e assim possibilitar essa mudança. Isso são apenas referências para você entender como se dar o processo gradativo de despertar da sua consciência, da sua essência, através da matriz divina. E é isso que nós vamos ensinar você. O mesmo é a realidade que você cria. Supondo que essa realidade física seja um reflexo como uma sala de espelhos. A mesma vai operar sobre a mesma estrutura, ou seja, qualquer mudança que você quiser ver no reflexo ou na realidade exterior será a mudança no seu interior, dentro da sua consciência, do seu estado de ser e dentro da sua vibração. Você começa a entender ou entende agora a relação do que você é, luz, e a capacidade que você tem de criar inúmeras possibilidades a partir do momento que você começar a tirar os véus que impedem você de enxergar aquilo que esta realidade física impôs a você como dogma, como limite e que criou medo, dúvidas, insegurança e assim por diante? Nada está traçado. O seu futuro está sempre mudando e todas as possibilidades existem. E a sua vida pode tomar qualquer rumo que desejar, para melhor ou para pior. Isso só vai depender de você, do seu estado de consciência. Se você alimenta sensações positivas, negativas ou densas, obviamente você receberá isso. Isso é a lei do retorno. Essa é a lei da atração. Você atrai por suas escolhas, ou não pessoas e situações todo o tempo. Ou seja, se você crê algo em que tanto deseja,
e viver isso e deixar com que o fluxo, assim como o rio que deve correr, independentemente das pedras que ele vai encontrar no caminho, você atrairá o que você lançou para o universo. Pois o universo também é um grande oceano inteligente, pelo qual ele só vibra e frequencia dentro da prosperidade e da abundância. Então significa que tudo que eu hoje vivo a minha vida é um reflexo das minhas escolhas? Correto. Mas se eu só fiz escolhas erradas, então significa que boa parte do meu tempo, ou muitas dessas escolhas eu as fiz inconscientemente? Correto. Bem, então se eu as fiz inconscientemente, significa então que foram escolhas? Não deixa de ser, porque tudo pelo qual que nós vivemos é um reflexo da maneira como eu interpretei o mundo e a maneira como me mostraram este mundo. O que podemos considerar como destino é a escolha do caminho que fazemos a nível espiritual. Agora, o ego é esse que tem o livre-arbítrio e ele pode muito bem instigar você a ignorar o caminho da verdade da vida. E com isso, oferecer a nós mesmos, em termos de experiência, apenas satisfazer os incessantes inclinações de prazer que o nosso ego nos instiga a viver, olhando apenas para essa realidade física que estamos inseridos e não questionar ou buscar entender ou compreender algo muito maior que permeia, que faz parte daquilo que somos enquanto seres divinos. O ego é e sempre foi e será egoísta. E é só e somente na sua consciência que você inclinará para o bem e para a união com a fonte que tudo é. E é isso que vai permitir você entender e enxergar esse jogo de manipulação, de ilusão, que faz parte a todo momento, através das experiências que conseguimos identificar. Em alguns momentos, o que é certo ou errado, o que é bem ou é o mal. Isso só se dá mediante a percepção das coisas. Por isso a estrada ou caminho do meio liberta, pois enquanto você estiver preso na dualidade entre o bom e o ruim, o certo e o errado, você estará negando parte de si mesmo. O que significa não iluminar-se. O que significa não se desfazer da sua sombra e assim experimentar todas as razões do seu sofrimento em todos os aspectos da sua vida. A Matriz Divina vai ajudar você na sua autodescoberta, pois você não só entenderá o que fizeram com você, mas também se libertará das manipulações genéticas que os arcontes fizeram no seu DNA, naquilo que nós chamamos de protótipo Adam Kadmon. Nós somos filhos de Cristo. Nós somos filhos da fonte que tudo é. E é para lá que devemos direcionar e retornar toda a nossa atenção e atenção, e assim nos libertarmos dessa dualidade, dessa ilusão. Eu te aguardo lá. Kirimashi Mamu a luz, saudação ao nosso grande sol, a fonte que tudo é.